Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre termos essenciais, focando nos tipos de sujeito. Primeira coisa, quais são os termos essenciais de uma oração? Sujeito e predicado. Bom, hoje nós vamos falar dos tipos de sujeito e, para dar início, vamos saber o que é um sujeito, não é mesmo? Sujeito é o termo sobre o qual se diz alguma coisa. Pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto, ok? E ele vai concordar sempre com o verbo. Por exemplo, aqui, na frase, Bruno era cantor. Eu substituí pelo pronome ele, tá? Então, eu troquei e disse, ele era cantor. Eu e Felipe éramos cantores. Então, eu substituí pelo pronome nós. Nós éramos cantores. Perceba, Bruno é o sujeito da minha oração. Eu e Felipe é o sujeito da minha oração. Aqui eu tenho uma pessoa que condiz com o pronome ele, então eu conjugo e eu respeito aqui, ó, o verbo, ok? Na mesma forma, na segunda frase, eu e Felipe, e o meu verbo vai concordar também, ok? Vamos lá. Tipos e classificações de sujeito. Nós temos o sujeito simples, composto, oculto ou elíptico, indeterminado, inexistente e oracional. Sujeito simples, ele possui o quê? Um núcleo ligado diretamente ao verbo. Vamos observar as frases. Todas as pessoas da minha rua venderam suas casas. A casa foi vendida por eles. Nós iremos viajar amanhã. Os viciados em smartphones são uma legião. O que está em azul, obviamente, é o nosso sujeito, mas vamos observar aqui. Todas as pessoas da minha rua. Vocês podem estar pensando, nossa, mas todas as pessoas da minha rua, isso tudo é o sujeito? Sim. Por quê? Se eu perguntar aqui ao verbo, quem vendeu as casas? Quem vendeu sua casa? Todas as pessoas da minha rua, tá? Lembra aqui, ó, que o sujeito é o termo sobre o qual se diz alguma coisa? Ok? A casa foi vendida por eles. A casa foi vendida por eles. Aqui é interessante porque a gente não pode falar que o sujeito é uma pessoa. O sujeito é uma coisa. O sujeito é o termo sobre o qual se diz alguma coisa, ok? Então perceba aqui, ó, a casa foi vendida por eles, tá? Então a casa é o nosso sujeito simples, porque só tem um núcleo. Nós iremos viajar amanhã. Quem é o núcleo? Nós. Nós iremos viajar amanhã. Meu sujeito é simples. Os viciados em smartphones são uma legião. Quem é o sujeito? Os viciados em smartphones. Qual é o núcleo? Viciados. Viciados é o meu núcleo do sujeito simples dessa oração. Próximo sujeito é o tipo de sujeito composto. Ele apresenta dois ou mais núcleos ligados diretamente ao verbo. Vamos às frases. Comer e dormir é o que mais gosto de fazer. Isso é verdade? Com certeza. Gosto muito de comer e gosto muito de dormir. Posso fazer isso o tempo todo? Não. Mas voltando aqui ao sujeito, comer e dormir é o que mais gosto de fazer. Comer é o que eu gosto de comer e gosto de dormir. Dois núcleos. Pedro, Tiago e João eram discípulos de Jesus. Quantos? Pedro, Tiago e João. Eram só esses três? Não, eram 12, mas isso é outro assunto. Pedro, Tiago e João, núcleos diferentes de sujeito, sujeito composto. Todos os meus amigos e meus pais fizeram uma festa surpresa para mim. Ou seja, meus amigos e meus pais, dois núcleos, fizeram uma festa surpresa para mim. Observem o verbo, tá? Comer e dormir é. Por que está aqui como é? Porque eu coloquei mais próximo do último verbo. Isso aí já entra na parte de concordância verbal. Pedro, Tiago e João eram ou foram discípulos de Jesus, porque está concordando com todos, tá? Todos os meus amigos e meus pais fizeram, porque eles, tá? Eles fizeram. Próximo sujeito, sujeito oculto. Como é que é isso? Ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, mas, porém,
todavia, entretanto, pode ser identificado. Como assim? Vamos lá. Fomos ao parque ontem. Ontem, nós fomos ao parque. Perceberam? Fomos aqui, eu automaticamente conjugo com o pronome nós. Nós fomos. Então, eu sei quem foi ao parque. Um outro exemplo. Na frase aqui, ó, meus amigos viajaram para a Flórida. Para isso, compraram as passagens um ano antes. Observem que aqui na primeira sentença, o sujeito é simples, porque meus amigos é o sujeito da oração. Tá? Mas aqui, nessa segunda, quando eu falo compraram, quem comprou? Eles. Quem são eles? Meus amigos. Eu posso aqui, por referenciação, voltar ao termo. Ó. Meus amigos compraram as passagens um ano antes. Por isso que eu posso dizer aqui que é um sujeito oculto e não indeterminado, porque no contexto da minha sentença, eu consigo descobrir quem comprou, ok? Quem comprou a passagem. Próximo. Sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Vamos entender isso aqui. Por exemplo, o verbo é colocado na terceira pessoa do plural, sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente, nem em outra oração. Exemplo. Procuraram Maria por todos os lugares. Aí eu te pergunto, quem procurou Maria? Aí você pode me responder, eles procuraram Maria. Eles procuraram Maria. Eles quem? Se no meu contexto eu não consigo identificar quem são eles, eu não tenho como referenciar esse sujeito. Então, é um sujeito indeterminado. É diferente dessa frase aqui. Quando eu falo compraram as passagens, na minha frase anterior, na minha sentença anterior, no meu histórico, eu sei quem comprou as passagens, por isso é oculto. Nesse exemplo aqui, ó, eu não sei quem comprou a passagem, quem está procurando Maria, não é mesmo? Então, aqui é um sujeito indeterminado. Outro exemplo. Estão pedindo o documento na entrada da festa. Quem está pedindo? Ah, os seguranças, os guardas. Eles. Está exposto em algum outro lugar do texto? Se tiver exposto, é oculto. Se não tiver exposto em lugar nenhum, se for só uma frase solta, é um sujeito indeterminado. Continuando. Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, que nesse caso vai atuar como índice de indeterminação do sujeito. E nessa construção, aí vai acontecer o quê? Os verbos eles não vão apresentar um complemento direto. Como assim? Eles não vão apresentar um complemento direto. Ou seja, eu só posso construir essa sentença de sujeito indeterminado com a partícula ser, com os verbos intransitivos, ou seja, que não precisam de complemento nenhum, com os verbos transitivos indiretos, que vão trazer objeto indireto, ou seja, iniciado por preposição, ou com o verbo de ligação, tá? Que também não tem complemento direto. Na verdade, o que pode vir depois de um verbo de ligação é um predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Vive-se melhor no campo. Vive-se melhor no campo. Tem algum sujeito aí? Indeterminado. Está indeterminado. E o verbo viver é um verbo intransitivo. Tá o verbo intransitivo mais a partícula ser, sujeito indeterminado. Regra. Precisa-se de técnicos em informática. Quem precisa? Pode ser empresa, pode ser eu, pode ser você. Não consigo determinar. E é um verbo transitivo indireto, mais a partícula ser, sujeito indeterminado. Regra. No casamento, sempre se fica nervoso. Sempre se fica nervoso. O verbo ficar aqui, ó. Antes tá, né? O que acontece? Vamos explicar aqui um outro detalhe. Por que que a partícula ser veio para frente? Porque, nesse caso, eu tenho uma palavra atrativa do pronome. E aí, ó, ele veio para frente do verbo, tá? Formando aqui, ó, uma próclise. Então, aqui, o verbo ficar, ele também não precisa, não tem um complemento direto, logo depois vem um predicativo do sujeito, então aqui também, verbo de ligação, mais partícula ser, sujeito indeterminado.
Outro exemplo, com o verbo no infinitivo impessoal. Era penoso estudar todo aquele conteúdo. Era penoso estudar todo aquele conteúdo. Estudar todo aquele conteúdo era penoso, tá? Então, eu não tenho um sujeito determinado aqui. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Que é triste assistir essas cenas tão trágicas. Eu não tenho também um sujeito determinado nessa frase. Próximo, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. É a mesma coisa. Uma oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, é formado apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. Vamos lá. Quem são os verbos impessoais? Verbos que exprimem fenômenos da natureza, choveu, chover, nevar, trovejar, amanhecer, anoitecer, tá? Então, por exemplo, se eu falar, choveu muito no inverno passado, como está nessa frase aqui, ó. Choveu muito no inverno passado. Amanheceu antes do horário. Nesse caso, quando eu estou realmente expressando um fenômeno da natureza, eu não tenho um sujeito, é uma oração sem sujeito. Agora, quando eu estou utilizando o verbo em outra modalidade, por exemplo, choviam crianças na distribuição de brinquedos. É no sentido real, literal? Não. É no sentido figurado. Não estava chovendo criança, caindo criança do céu. Quer dizer que tinha muita criança ali na hora que estavam distribuindo os brinquedos. Então, esses choviam crianças, essa palavra crianças vai ser o sujeito do meu verbo, tá? Nesse caso, eu tenho um sujeito simples, porque eu estou usando o verbo não na sua forma original, ok? Já amanheci cansado. Por exemplo, se eu falar que o dia amanheceu, ponto. Anoiteceu, ponto. Agora, se eu falar já amanheci cansado, nesse caso, eu amanheci cansado e eu não amanheço, eu acordo. Exato? Então, nesse caso aqui, eu também tenho um sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito ainda. Verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômeno meteorológico. Vamos lá. É noite, período do dia. Eram 2 horas da manhã. Ora, hoje é dia 15 de março. Hoje são 15 de março. Observe aqui. E quando eu falo hoje é, eu concordo com dia. Hoje são, eu concordo com o numeral. Esta tarde está muito quente. Esta tarde está muito quente. Deu uma travada aqui agora. Faz 2 anos que não vejo meu pai. E olha só, gente, cuidado aqui, ó. Não é fazem 2 anos, é faz 2 anos, faz uma semana, faz 2 semanas, ok? Fez 39 graus Celsius ontem. Não a vejo há anos. Não a vejo faz anos. E aqui no sentido de tempo decorrido. Havia muitos alunos naquela aula. Ó, no sentido de existir. Cuidado para não colocar esse verbo aqui no plural, hein? Cuidado para não colocar esse verbo aqui no plural. Havia muitos alunos, porque está no sentido de existir. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir ou tempo decorrido, ele fica no singular, ok? Da mesma forma que o verbo fazer, quando fala de tempo decorrido, também se mantém no singular. Sujeito oracional. O que é o sujeito oracional? Ele ocorre quando há uma oração, ou seja, uma frase que tem verbo, uma oração subordinada substantiva, uma oração que depende de outra oração que tem um sentido substantivo, fazendo papel de sujeito. Vamos lá. Assistir a vídeos em português é essencial para melhorar a fluência. Olha a frase. Assistir a vídeos em português é essencial para melhorar a fluência. O que é essencial para melhorar a fluência? Isso. E aqui, o isso seria o quê? Assistir a vídeos em português.
Essa sentença aqui, essa oração, é a minha oração substantiva, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque ela é uma oração, era um sujeito oracional. Então, ela tem todo esse nome, nome e sobrenome. A gente pode chamar só de sujeito oracional nessa parte aqui. Ok, agora está na hora de revisar e está na hora de fazer exercícios. Até a próxima, pessoal. Tchau!